palavra para o Juliano. Juliano, a gente juntou os dois GTs, o professor Juliano é um professor da Cruzeiro do Sul, e ele vai falar também, fazer uma breve exposição, e depois nós passamos para a apresentação dos trabalhos, tá bom? Professor Juliano, pode compartilhar sua tela de novo? Posso? Vamos lá. Só um minutinho. Atrapalhar. Mas ele está integrado? Sim, mas uma integração com a câmera política. Mas, esse cliente nosso, ele deles também de dizer que os universidades da relação. Cliente é aqueles que você quer pegar, isso. Você sabe. Ouviu isso aqui, Juliana? Não entendi. O professor Rodrigo Chemin, né, que é procurador de justiça, estava perguntando aqui para o Fabiano se a muralha digital de Campo Largo é integrada com a de Curitiba. E o Fabiano falou, não, a gente tem clientes em comum. Aí eu perguntei, quem é o cliente? O cliente é aqueles que eles querem pegar, né? Não é exatamente... o cliente é o... Entendi. Tem clientes em comum. Essa foi boa. Essa foi boa. A palavra está contigo, fica à vontade. A apresentação está aparecendo para vocês? Tá. Tá? Sim. Só um minutinho, vou testar aqui. Passou para a segunda? Só para fazer um teste. Passou. Passou? Tá tudo perfeito. Passou. Tá bom. Tá jóia, gente. Então, eu vou estar aqui olhando para o meu slide, tá? Para a minha apresentação, eu não vou estar vendo vocês por alguns minutinhos, tá? Qualquer coisa, vocês me chamam. Bom, vamos lá, então. Boa tarde a todos os presentes. Queria cumprimentar aí o professor Anderson, cumprimentar o nosso convidado, né, do GT2 aí, que acabou de fazer a sua apresentação, cumprimentar a nossa pró-reitora, professora doutora Kátia Silfi, que está conosco, nos prestigiando aí esse momento de apresentação do evento, tá? Então, cumprimentar, antes de mais nada, aí a nossa pró-reitora aí da Cruzeiro do Sul, de todo o grupo da Cruzeiro do Sul Educacional, tá? Bom, nós teremos aqui, então, uma apresentação, né, que eu vou tentar ser mais objetivo, tá, Anderson? Nós tínhamos aqui o nosso GT8, cujo foco são as cidades inteligentes e o futuro do humano, e aí falar um pouquinho, né, sobre a parte de planejamento, algoritmos e o direito às cidades, tá? Aí eu e o professor Anderson estamos como responsáveis aí por esse grupo de trabalho 8. Bom, eu trouxe aqui um breve roteiro dos tópicos que eu vou trazer para essa apresentação. Então, eu vou primeiro fazer uma provocação da nossa plateia. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre as cidades inteligentes, sobre a arquitetura tecnológica dessas cidades inteligentes, falar um pouquinho das cidades orientadas a dados, e vou entrar também um pouquinho, Anderson, aí na área de vocês, né? Vou falar um pouquinho sobre o direito à cidade, né? Falar um pouquinho sobre os riscos, né? Os desafios que a gente tem nas cidades inteligentes. Falar sobre o futuro, né? O futuro das pessoas, como é que fica, né? As pessoas, como é que fica a sociedade, onde que ela fica inserida. Vou falar sobre alguns caminhos, algumas propostas futuras e vou fazer um fechamento aqui com algumas considerações finais, tá? Mas antes de falar qualquer definição, qualquer conceito aqui, gente, eu queria fazer uma provocação, tá? Que é exatamente a seguinte. Quem aqui já não usou GPS? Não é? Quem aqui já não utilizou Google Maps, Waze, não é? Ou qualquer outro aplicativo de mobilidade urbana, não é? Acredito que todos nós já usamos e a gente realmente faz o uso desses aplicativos no nosso dia a dia. É fato. Tá? Mas uma coisa importantíssima, né, que nós devemos destacar é que esses aplicativos, eles usam programas e eles usam algoritmos para decidir os nossos caminhos e para decidir o fluxo das pessoas e dos carros, não é? E definir as prioridades urbanas dentro de uma cidade, tá? Então, nós poderíamos afirmar com toda a certeza do mundo, não é? Que as nossas cidades já estão sendo programadas, não é? Já existe uma programação das nossas cidades, ou seja, podemos afirmar
com toda certeza que os algoritmos já estão organizando as nossas cidades hoje em dia. Isso é fato, tá? Então, é uma provocação que eu queria fazer antes da gente começar a conceituar um pouquinho aí o que são as cidades inteligentes. Tudo bem? Na sequência, passando para cá, falando um pouquinho sobre o que são as cidades inteligentes, não é? Uma breve definição. As cidades inteligentes são aquelas que usam tecnologias, dados e conectividade com o intuito de fazer uma otimização dos serviços urbanos, tá? E quais são os componentes principais de uma cidade inteligente? A gente pode pensar em inteligência artificial, né? Inclusive o professor falou agora há pouco, né? Então, os componentes são a IA, são Big Data, ou seja, trabalhar com uma quantidade grande de dados, IoT, né, que é a internet das coisas, porque a gente pode falar sobre sensores urbanos, não é? E também podemos falar sobre nuvem, sobre computação em nuvem. Então, são os componentes principais aí de uma cidade inteligente. Quais são exemplos práticos que a gente pode trazer, não é? Semáforos inteligentes, monitoramento de tráfego e a parte de segurança pública, não é? Com análise de dados, que vai exatamente com a fala que o professor fez agora há pouco para nós, tá? Então, eu acho que a gente pode concluir esse slide, né, gente? Concluir aqui essa fala desse slide, dizendo que nós podemos afirmar que as nossas cidades hoje em dia, elas são um grande sistema computacional, né? Nós já podemos entender as nossas cidades hoje em dia como um grande sistema computacional distribuído. Bom, eu trouxe aqui, gente, um recorte de uma matéria do Estadão, tá? Ela não é tão recente, ela é de 2023, tá? Mas ela traz exatamente aqui um assunto importante sobre as cidades inteligentes, especificamente na cidade de São Paulo, tá? Onde ele fala que São Paulo instalou semáforos inteligentes, e aí essa matéria aqui fala sobre como é o funcionamento, né, desses semáforos inteligentes. Bom, qual que é a ideia desse projeto, né, dos semáforos inteligentes? A ideia desse projeto aqui é exatamente prever a instalação dos semáforos inteligentes naquelas vias públicas que têm grande demanda, que têm grande tráfego, tá? E, essencialmente, esses semáforos têm uma programação, eles são pré-programados, não é? E o grande objetivo aqui desses semáforos inteligentes um dos grandes objetivos é, por exemplo, reorganizar o tempo de abertura de cada sinal quando nós tivermos aí uma grande demanda de tráfego e de trânsito urbano, tá? Então, um dos grandes objetivos aqui exatamente desses semáforos é melhorar a fluidez do trânsito. Tá? Então, acho que vale a pena o recorte aqui dessa matéria que eu queria trazer. Tem uma outra matéria aqui que eu trouxe também, gente, que ela é mais atualizada, ela é do ano de 2026, tá? Onde ela traz aqui um ranking, tá? Ela fala sobre quais são as cidades mais inteligentes do Brasil e como a tecnologia tem transformado essas cidades. Então, vale a leitura aqui dessa reportagem, dessa matéria, tá? E o legal, gente, desse ranking, né? Na verdade, um ranking novo, tá? Esse ranking, ele usa uma nova metodologia, e essa metodologia é baseada em 75 indicadores que são distribuídos em 13 eixos temáticos. Então, é uma nova metodologia que está sendo utilizada para poder medir, né, a questão da eficiência dessas cidades inteligentes. E o que eu achei interessante, gente, são alguns dos eixos, são alguns desses critérios que são avaliados para definir esse ranking. Eu trouxe aqui, tem um recorte para vocês, né? Então, esse ranking é baseado, por exemplo, em informações relacionadas à governança, meio ambiente, a parte de educação também, educação, esgoto, água, mobilidade urbana, energia, inovação, empreendedorismo e condições sociais e de segurança. Tá? Então, é uma nova metodologia que está sendo utilizada no Brasil para poder classificar e criar esse novo ranking aí das cidades mais inteligentes do Brasil, digamos assim. Tá? Vale a pena a leitura aqui dessa reportagem. Eu fiz o recorte aqui para vocês, tá, gente?
das cidades mais inteligentes do Brasil, de acordo com essa reportagem, não é? Então, trouxe esse ranking aqui com esses 10 municípios, né? A gente pode ver ali entre os primeiros colocados, Vitória, Espírito Santo, Florianópolis, Niterói, no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, liderando esse ranking. Depois nós temos outros municípios que vêm na sequência. Bom, eu queria fazer um recorte, tá? Sobre esses dados aí do ranking. Acho que vale a pena a gente fazer uma análise, a gente fazer um recorte, tá? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, tudo bem. Sim? Então, o recorte, né, Anderson, que eu queria fazer aqui sobre esse ranking é que a gente percebe aqui o protagonismo das capitais, não é? O grande protagonismo aqui nesse ranking é das capitais brasileiras e também das cidades de médio porte, não é? Eu acho que vale a pena a gente destacar Vitória, não é? Que ela assumiu a liderança do ranking em 2025, vale a pena destacar a cidade de Vitória. E acho que é interessante também destacar Niterói, né? Niterói no Rio de Janeiro, que avançou para a terceira posição, não é? E eu acho que vale a pena também fazer o recorte e destacar algumas cidades do Nordeste brasileiro, não é? Que é o caso de Recife e Salvador, que também se destacaram bastante nesse ranking aí das cidades inteligentes, tá? Entretanto, vale a pena destacar que, mesmo a gente tendo essa distribuição em todo o Brasil das cidades inteligentes, o Sudeste ainda é a região, né, do Brasil que concentra a maior parte dos municípios entre as 100 cidades melhores posicionadas nesse ranking. Tá? Trouxe aqui um recorte, gente, sobre São Paulo e Rio de Janeiro, não é? Então, São Paulo e Rio de Janeiro ainda tem uma grande relevância nesse ranking, principalmente nos segmentos de mobilidade, inovação e infraestrutura digital. Vitória, especificamente, se destaca pela liderança geral e também pela consistência em áreas estratégicas na parte de governança, saúde e mobilidade, tá? E eu acho que vale a pena destacar também cidades como Niterói, Floripa e Recife, onde a gente acaba reforçando essa tendência de descentralização da transformação digital, não é? Então, essa questão de transformação digital não acontece somente nos grandes centros. Realmente, hoje em dia, elas estão sendo descentralizadas e caminhando para cidades aí de pequeno e médio porte. Então, vale a pena destacar isso, né? Essa reflexão que a gente faz sobre as cidades inteligentes. Bom, eu trouxe outra reportagem aqui para vocês, depois se alguém quiser fazer uma leitura, é do Paraná RPC, onde ele fala sobre as 4 tendências tecnológicas para as Smart Cities em 2026, tá? E o que eu achei legal, gente, nessa reportagem, é que ela reforça que esse conceito de cidades inteligentes no Brasil, ele não é mais uma visão de futuro, não é? Ele já deixou de ser uma visão de futuro para se transformar em diretrizes, em regulamentações oficiais. Então, vale a pena destacar. Para vocês terem uma ideia, gente, em setembro de 2025, no ano passado, foi publicada uma portaria, que é a 1002 de 2025, foi publicado pelo Ministério das Cidades, e ela estabeleceu diretrizes nacionais para as estratégias municipais de transformação digital, não é? Então, hoje em dia, a gente já tem regulamentações, legislações especializadas para trabalhar essa questão das cidades inteligentes. Então, acho que vale a pena destacar. Bom, eu trouxe aqui para vocês também um recorte da portaria, tá, gente? Não vai entrar muito em detalhes. Depois, se vocês quiserem, eu posso responder as perguntas. Mas nós temos aqui algumas das soluções destacadas nessa nova portaria, né? Que são elas: a parte de infraestrutura de redes e acesso à internet, a parte de mobilidade urbana inteligente, modernização da iluminação pública, previsão de desastres naturais e segurança com reconhecimento facial e veicular. Inclusive, esse último aspecto aqui, né, gente, vai muito de encontro com a palestra que o professor acabou de fazer no contexto do município de Campo Largo, não é? Que é essa questão do reconhecimento facial e veicular, voltada aí mais para a parte da segurança pública, tá? Eu acredito, gente, que muitos de vocês já devem ter ouvido não, né, já ter recebido no celular de vocês essas mensagens, essas notificações
quando nós temos alguma previsão de chuva, de vendaval, de granizo, não é? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter recebido essas mensagens de alerta, tá? Essas mensagens são comuns hoje em dia. Mas eu queria só fazer uma reflexão, né, sobre essas mensagens de alerta, que são mensagens de alerta da Defesa Civil. Essas mensagens, né, que muitas vezes nós recebemos por SMS ou diretamente na tela do celular, né? A gente pode receber das duas formas, por SMS ou diretamente na tela do celular. Elas são mensagens que elas são automáticas, tá? Mas elas dependem de um monitoramento humano prévio. Então a gente precisa ter um operador lá na prefeitura fazendo esse gerenciamento, esse controle, não é? Para poder enviar essas mensagens nos smartphones das pessoas daquela determinada cidade, tá? Nós temos dois tipos de sistemas principais que operam particularmente em São Paulo, tá? Dois sistemas de alerta. São eles. O primeiro aqui, o sistema Cell Broadcast, que é o famoso Defesa Civil Alerta. Ele foi lançado no final de 2024 e esse sistema envia mensagens de emergência automaticamente para todos os celulares 4G e 5G conectados a antenas em áreas de risco. Tá? Então, ele manda especificamente para esses celulares localizados em áreas de risco, né? Eu acho que vale a pena destacar, gente, o funcionamento desse sistema, não é? Nesse sistema aqui, a mensagem surge sobrepondo qualquer aplicativo com som de sirene, mesmo que o celular esteja em modo silencioso. Então, olha que interessante, gente. É aquela famosa mensagem que a gente recebe e ela se sobrepõe sobre qualquer aplicativo, como se fosse realmente um alerta severo, tá? E no caso desse sistema aqui, gente, não precisa de cadastro prévio. Tá? Os usuários, as pessoas, não precisam ter se cadastrado antecipadamente para receber essas notificações desse sistema Cell Broadcast. E outro tipo de sistema que nós temos é o sistema alerta por SMS. Aqui nós temos aqui em São Paulo, que é o famoso 40199. Ele é um sistema tradicional aqui em São Paulo, em que o usuário cadastra previamente o CEP, tá? E como que é o funcionamento dele? O disparo é automático para quem se cadastrou previamente no sistema de monitoramento de chuvas e riscos do município de São Paulo, tá? Então, acho que vale a pena destacar esses dois sistemas, porque eles entram no âmbito de uma cidade inteligente. Eu queria fazer um recorte, né? Eu acho que o pessoal de Curitiba aí, o pessoal da Positivo vai gostar desse recorte que eu vou fazer. Não poderíamos deixar de falar, né, Anderson, que nós tivemos um evento importantíssimo em Curitiba nesse ano, que é o Smart City Expo Curitiba 2026, e ele foi exatamente o palco das discussões sobre cidades inteligentes no Brasil, tá? Ele aconteceu em março desse ano, ele aconteceu na Liga Arena, não é? Ou Arena da Baixada, né? Que é o termo antigo que a gente usava, né, Anderson? Agora é a Liga Arena. Então, esse evento, né, ele foi um espaço onde as diretrizes da Portaria 1012 encontraram soluções práticas, soluções que já estão sendo aplicadas pelos municípios brasileiros, e foi também um evento onde os gestores buscaram ferramentas para o dia a dia da população. Tá? Então, vale a pena esse recorte para esse evento, que foi um evento gigantesco que aconteceu em Curitiba nesse ano, no mês de março. Trouxe aqui um outro recorte, né? Tá aqui, 7ª edição, março de 2026. Cidades como lugares para inovar, criar e vivenciar. Eu acho que esse slogan do evento Smart City, eu acho que ele é bem... tem tudo a ver, né, com o momento atual que a gente está vivenciando, né? Onde ele fala que as cidades são os lugares, é o lugar apropriado, a cidade é o local apropriado para poder inovar, para poder criar e vivenciar novas experiências criativas e de inteligência artificial. Tá? Então, gostei muito desse slogan do evento. Bom, arquitetura tecnológica de uma Smart City, também só vou fazer o recorte, tá, gente? Uma arquitetura tecnológica de uma Smart City, basicamente ela tem camadas, onde primeiramente a gente tem que ter a coleta de dados, que é realizada por sensores, câmeras, dispositivos móveis. Depois da coleta de dados, nós temos a transmissão de dados, que é feito pelas redes e pela internet. Depois nós temos aqui o processamento,
tá? E por último, a aplicação, não é? Que são exatamente os sistemas de tomada de decisão, que é quando nós usamos inteligência artificial, dashboard e assim por diante, tá? Então, acho que um conceito importantíssimo para a gente trazer aqui é exatamente o conceito das cidades dirigidas a dados, não é? As Data Driving Cities. E um grande destaque que a gente gostaria de colocar aqui, né? Que a cidade vira um grande banco de dados em tempo real. Trouxe a definição aqui para vocês, né, do que é uma cidade dirigida a dados. Ela é uma cidade que utiliza sensores de internet das coisas, Big Data, e faz análise de dados em tempo real, com o intuito de fazer o aprimoramento da gestão urbana, não é? E fazendo isso, né, fazendo esse monitoramento, as cidades certamente vão poder promover uma melhora na mobilidade, na eficiência energética e nos serviços em geral, tá? Queria trazer um recorte importante para vocês de algumas cidades orientadas a dados importantes pelo mundo. Destacar aqui Amsterdã, tá? Londres e Singapura, que utilizam dados para a gestão de tráfego, iluminação inteligente e infraestrutura. Vale a pena destacar. Gente, esse aqui é um relatório. Depois eu posso disponibilizar o PDF para vocês, tá? Ele é um relatório das cidades dirigidas a dados e são 20 casos de sucesso. São 20 histórias de sucesso, de inovação pelo mundo inteiro, tá? Esse relatório ele está em inglês, tá? Mas ele é uma leitura bem fácil, o relatório é relativamente curto, e ele fala sobre vários retratos de cidades pelo mundo, não é? Que traz essas experiências reais de aplicação de tecnologias no âmbito das cidades inteligentes. Depois eu posso até disponibilizar esse relatório aqui para vocês. Bom, pegando um pouquinho aqui mais a área do Anderson, né? Depois o Anderson pode até complementar, mas acho que uma coisa importantíssima aqui, né, Anderson, é a questão do direito à cidade, não é? Nós tínhamos, né, Anderson, um conceito antigo de Henri Lefebvre. E nesse conceito antigo, ele é de 1968. E ele falava sobre o direito de todos participarem da construção da cidade, tá? Então, se a gente for tentar buscar uma atualização para esse conceito, né, falando um pouquinho mais do lado tecnológico, a gente poderia falar do quê? Sobre o direito ao acesso digital, sobre o direito aos dados e também sobre o direito à transparência dos algoritmos, não é? Será que a gente não precisa ter o direito exatamente conhecer, né, Anderson, de como o algoritmo trabalha, o que ele faz com os nossos dados, o que ele faz com as nossas informações pessoais? Então, tudo isso são questões também de direito, tá? Então, uma pergunta importantíssima aqui quando a gente fala de direito à cidade. Será que a tecnologia está democratizando ou talvez esteja excluindo alguns? Eu acho que vale a pena a reflexão. Riscos e desafios, né, que a gente também pode fazer uma reflexão, não é? Vigilância excessiva, não é? As cidades hoje em dia estão todas monitoradas, então será que talvez a gente não está sendo vigiado de forma excessiva? Talvez. Outros desafios, exclusão digital, privatização da gestão urbana, amanhã depois pode ser que essa gestão urbana esteja sendo privatizada, não é? Dependência tecnológica, não é? Amanhã depois, se a gente tiver sem conexão, sem internet, o que a gente vai fazer numa cidade? Uma cidade digital, não é? Então, a gente está criando uma dependência tecnológica, uma dependência digital. Já estamos, na verdade, né? Mas a gente está falando isso num outro nível, no nível da cidade, da gestão da cidade, tá? Outros riscos, segurança de dados, não é? E um conceito importante aqui no final, não é? Que é a questão da cidade eficiente versus uma cidade justa. Quase acabando aqui, gente, o futuro das pessoas nas cidades, não é? Quais são as tendências? Tendências são automação urbana, cidades autônomas, por que não? E IA na gestão pública. E qual é a pergunta central? Será que as pessoas, os humanos daqui para frente, será que eles serão protagonistas ou será que nós seremos somente uma variável estatística dentro de um grande sistema de dados? Não é? Então, acho que essa questão, gente, ela é muito provocativa. Talvez amanhã depois a gente vai ser considerado uma variável num grande sistema computacional.
Já somos, né? Mas acho que tende a evoluir esse conceito. Discussões importantes: design de sistemas computacionais centrados no humano e não na tecnologia, e tecnologia como ferramenta e não como fim. Proposta e caminhos. Entra um pouquinho aqui, está na parte do direito, né? Que o professor Anderson depois pode até falar um pouquinho, nos acrescentar. Por que não algoritmos auditáveis? Dados abertos, open data, inclusão tecnológica. Qual o papel nosso, enquanto cientistas da computação, enquanto formados na ciência da computação, não é? Nós temos que trabalhar com ética dos nossos algoritmos. Nós temos que trabalhar, os cientistas da computação, com transparência, não é? Então, todo esse desenvolvimento tem que ser feito de forma responsável, tá? E, por último, aqui algumas considerações finais. As cidades do futuro não serão apenas inteligentes, mas elas vão ter que ser justas também. Tecnologia, mais planejamento e mais direitos, esses três elementos, esses três conceitos têm que andar em conjunto. E uma última questão aqui para a gente poder fazer uma reflexão é se nós, né, se você confiaria que um algoritmo decidisse onde investir recursos públicos da sua cidade. Eu acho que é uma questão importante e que ela pode efetivamente acontecer no futuro, principalmente aí com a evolução da tecnologia e principalmente com a evolução da inteligência artificial, tá? Aí no final, Anderson, minha apresentação na verdade já acabou, mas eu trouxe aqui só alguns cenários, Anderson, só para o pessoal entender. Eu trouxe alguns algoritmos, né? A gente que é da área da computação, né? A gente acaba querendo trazer alguma coisa mais técnica, mas eu trouxe aqui para vocês um mini algoritmo e depois uma versão mais rica. Ó, um mini algoritmo de um semáforo inteligente. Olha só, uma situação de um algoritmo. Se fluxo de carros for maior que o limite, então aumentar o tempo do sinal verde. Se não, mantém o tempo padrão. Tá? Um mini algoritmo de um semáforo inteligente. Depois aqui, uma versão mais rica. Se fluxo de carros estiver alto e for horário de pico, aumente o sinal verde. Se não, se o fluxo for baixo, reduz o tempo do sinal. Se não, uma última possibilidade, mantenha os parâmetros padrão. Tá? Então, eu trouxe outros itens aqui, Anderson. Eu acabei fazendo só um recorte aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que a gente poderia pensar em termos de mini algoritmo voltado aí para essa parte aí das cidades inteligentes. Tá? Mas depois, com certeza, Anderson, eu posso compartilhar a apresentação para vocês, para quem tiver interesse em ler um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá bom? Obrigado pelos presentes. Devolver a palavra para o Anderson. Obrigado, professor Juliano. Professor, eu vou pedir para o senhor parar de compartilhar a tela para a gente ver todo mundo aqui na tela. Eu pedi para parar de compartilhar a tela para que eu possa ver todos ali. Tá certo. Bom, então, primeiro, professora Kátia, obrigado pela presença, pela nobre presença. Eu não tinha te visto ali, mas eu reconheci pela voz. Na hora que falou, eu reconheci a professora. Nós estamos aqui com a professora Camila, que é professora do PPGD, o professor Chemin também. Professor Juliano, bom, vamos abrir uma conversa aqui, né, sobre a palestra do professor Juliano. Professor Juliano, eu estava vendo ali o seu currículo. O professor que fez a graduação aqui em Ponta Grossa, né, aqui do lado. Foi, exatamente. Acho que eu já até comentei com a Camila, né? Camila fez lá também, né, Camila? Se não me engano, né? Eu fiz aí do ladinho de vocês. Isso mesmo, não é PG. Isso, famosa UEPG. E fez doutorado na Unicamp. Eu também fiz doutorado na Unicamp, mas eu fiz na Sociologia. Da Unicamp? Na Unicamp também. Então, que bacana, talvez a gente tenha se cruzado no bandejão universitário. Tem uma, né, muito interessante a sua fala, e tem algumas coisas que me preocupam, que me levam ao pensamento muito pela perspectiva do meu estudo, que é a sociologia da tecnologia, né? Que, na verdade, o Chemin até fala que são os viés da inteligência artificial, né?
Então, eu tenho um estudo sobre tecnologia e a perspectiva, né, do efeito social da tecnologia, e eu insisto com os meus alunos, né, porque como nós vivemos no mundo tecnológico, nós temos um problema isso aí, né? Quando você fala em conhecimento, né? Quer dizer, uma auditoria dos dados, né? A nossa sociedade é uma sociedade tecnológica, mas nós somos alienados da tecnologia. Né? Somos. O Weber, né, vai falar lá na ciência por vocação, ele fala, olha, um indígena ele tem mais domínio tecnológico do que um cidadão de uma sociedade desenvolvida. Né? Em que sentido? O indígena domina a sua técnica. Eu não domino. A gente estava aqui, começou a piscar a luz, eu pensei, pronto, acabou nosso GT. Porque se acabar a luz, eu não tenho a menor ideia como os países vão voltar. Né? Então, nós somos alienados da técnica, e essa é uma discussão que me assusta um pouco quando a gente fala em inteligência artificial, né? Porque a gente está discutindo muito como conversar com a inteligência artificial, né? Mas muito pouco sobre como se desenvolve a inteligência artificial. Né? A maioria das pessoas está preocupada em quais são os prompts, né, que eu consigo fazer para dialogar com uma inteligência generativa, só que isso é a pontinha da iceberg, isso aí não vai resolver nada na nossa vida, né? Então, nós vivemos numa sociedade que é tecnológica, mas é alienada da tecnologia, né? Nós trabalhamos com ela e não temos a menor ideia como ela funciona. E aí vem um pouco desse trabalho do Chemin, né, que eu acho muito interessante, daquela fala que você fez para os alunos. Né? Então, o Poder Judiciário, assim como as cidades, estão trabalhando com a inteligência artificial, mas, né, de onde sai e para onde chega isso aí, eu acho que é um problema que a gente tem que pensar muito. Né? Tem o programa, né, o ONU Habitat, que fala, né, cidades inteligentes para os humanos, né? Porque esse viés de dados, né, ou quem dá o parâmetro para os dados, né, para os algoritmos, pode estar pensando num futuro de humano, de um bem comum, mas também pode estar pensando, né, em formas de controles econômicos, controles políticos. Então, é um desafio, me parece muito grande, muito importante a gente trazer para dentro da universidade. O pessoal está aberto, quem quiser fazer alguma questão para o professor Juliano. Quiser falar um pouco também, Chemin, sobre a... Não, acho que você tocou... Professor, eu tenho uma pergunta depois. Nossa dependência da máquina sem a noção do que ela representa. Então, se nós pensarmos em cidades inteligentes, a inteligência dessa cidade vai depender muito de quem programou essa inteligência. Né? E nós estamos numa espécie, nós especialmente no Brasil, numa espécie de limbo tecnológico, né? Premidos por dois líderes mundiais nessa discussão, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a China. A Europa também assiste isso tudo meio atônita. A Europa vem e regula e regra, como é próprio do europeu, né? Regra, e inviabiliza. O americano, com a política do Trump, até havia alguns estados norte-americanos que estavam pensando em fazer um regramento tal, o Trump veio já dois pés na porta, Elon Musk, para de regular, deixa acontecer, vamos ver o que vai dar. China, a regulação, se vier, é por interesse do governo, quer dizer, não é uma democracia. E como é que nós ficamos aqui? Ficamos assistindo isso tudo e esperando ver quem é que vai definir o nosso futuro. Né? Quem é que vai definir o nosso modelo de cidade inteligente? Então, no evento que tivemos no ano passado, nesse mesmo congresso, tivemos a presença também do secretário municipal de Curitiba na área de segurança, e ele tinha ido à China para ver como é que funcionava a mecânica controle chinesa em relação à muralha digital. Você fez a exposição que eu peguei no final. E isso tudo é bastante preocupante, né? Quando o nosso modelo é o modelo chinês de controle social, que é um modelo hoje já com pontuações, um modelo muito ótimo daquilo que a gente estava acostumado a ver até uns 5, 6 anos atrás, apenas em séries de ficção científica na Netflix, no estilo... como é que é aquela série? Black Mirror. Black Mirror, né? E aí
para onde vamos. Então, as colocações do professor Juliano são muito interessantes e importantes para a gente refletir em cima do que qual é o destino que nos espera, né? E há outras variáveis também muito interessantes. Enquanto o professor falava, eu também meditava aqui sobre algumas questões na área do direito penal e do processo penal que me dizem respeito mais diretamente. Hoje nós temos, por exemplo, um Código de Trânsito brasileiro que tem mais de 300 artigos regulando esta bagunça que é o trânsito nas cidades. É difícil até de ter o domínio de todas essas regras, né? Se eu começar a perguntar aqui se você conhece todas as 300 e tantas regras do Código de Trânsito, é difícil que alguém saiba. No entanto, elas nos norteiam o nosso modo de conduzir o veículo automotor. E temos uma preocupação de âmbito penal com a criminalidade no trânsito, com a potencialidade precisa que o automóvel representa, que ao mesmo tempo que nos é útil, é ao mesmo tempo uma arma potencialmente danosa de destruição de vidas. Então, a tendência, me parece, e aí é interessante, eu não sei se o professor tem alguma pesquisa nessa linha, em relação a como as cidades inteligentes se programam, se é que se programam, para, utilizando da tecnologia, quem sabe fazer com que em um futuro próximo nós não dependamos mais de um código de trânsito inteiro, no sentido de que as ruas poderão ser adotadas de uma determinada tecnologia que faça com que os automóveis, que já são uma realidade no sentido de autonomia, possam se conduzir nessas ruas independentemente da vontade do humano que o controla, com a perspectiva de que as colisões diminuam de maneira bastante acentuada. Então, eu projeto para um futuro próximo a desnecessidade do direito penal de trânsito na exata medida em que a tecnologia possa promover uma convivência do humano com a máquina controlada por inteligência artificial e que não permitiria mais impactos de lesões, de colisões, enfim. Não sei se o professor tem alguma... Eu estou fazendo um brainstorm aqui ao mesmo tempo que o Anderson me provocou, né? Porque são várias questões que surgem. Se o professor tem algum estudo nessa linha, consegue visualizar alguma perspectiva futura próxima nesse sentido, né? Que não dependeríamos mais de sermos proprietários de automóveis, inclusive, quem sabe até um modelo compartilhado de automóveis autônomos que circulariam pela cidade com o controle da inteligência artificial, evitando colisões e nos servindo a todos nós de maneira, enfim, menos danosa na convivência social. Se o professor tem alguma coisa nessa linha. Então, professor, acho que a sua fala aí foi muito bem colocada, né? É uma reflexão importante, né, que a gente tem que fazer sobre essa questão aí do direito, né, o Código Penal de Trânsito, né? Será que o Código Penal de Trânsito, talvez ele não vai ter que ser... Até uma pergunta que eu jogo, né? Será que ele não vai ter que ter uma adaptação, uma modificação, mediante toda essa infraestrutura tecnológica, né, que a gente está vivenciando daqui para frente, né? Então, não sei, é uma possibilidade. Mas isso aí que você falou também, professor, que hoje em dia, se a gente pega as grandes capitais, os grandes centros, a gente já tem os veículos compartilhados, né? Acho que depois até o professor Sérgio vai falar um pouquinho mais sobre nas apresentações dele, né, Sérgio? Mas aqui em São Paulo, a gente tem esses carros que são compartilhados, né? Que a gente reserva ele pelo aplicativo, não é? Faz uma reserva, só que a gente precisa saber qual que é a localização física dele na cidade de São Paulo. A gente vai até ele e a gente libera a porta do carro pelo aplicativo. A gente faz o uso, anda quando a gente quiser e libera num outro local da cidade. Então, isso aqui em São Paulo, capital, já é uma realidade. Eu acredito que em Curitiba também, né, que é uma grande metrópole, né, a gente já tem esses aplicativos aí que a gente consegue compartilhar, né, o veículo, né? Que o veículo, a gente passa a ter esse conceito, né, professor, que o carro não é mais nosso, né? É a famosa economia do compartilhamento, né? Não sei se vocês já ouviram falar, acho que o Sérgio já leu muita coisa sobre isso também, né, Sérgio? A economia do compartilhamento, né? Que é exatamente nada é mais nosso, o carro não é nosso, a gente compartilha o carro. O próprio Airbnb, esse conceito, né? Porque as pessoas compartilham o ambiente,
alugam, não é? E em São Paulo, além dos carros, a gente também tem muito uso dos... Apesar que acho que teve umas proibições aqui em São Paulo, se não me engano, né, Kátia? Que a gente tinha aqueles, não é triciclos, o pessoal andava muito na Paulista, com aqueles, que se me falhou a memória agora, mas teve gente que foi atropelada, patinete, exatamente, Anderson. Patinete. Teve muita gente sendo atropelada, sendo hospitalizada. E aí eu acho que foi proibitivo, né? Foi proibido agora em São Paulo. Mas os municípios do interior têm. Jundiaí, Campinas, interior de São Paulo, todos são permitidos esses meios de transporte alternativos, né? E em São Paulo, inclusive, né, Kátia, na capital, eles nem permitem mais aquele Uber Moto, né? Uber Moto não tem mais, porque é muito perigoso em São Paulo, mas no interior tem. Então, não sei, eu acho que tem algumas realidades também, né, professor, que quando é na grande metrópole, na grande cidade, acaba não dando certo, mas quando é um município de médio, pequeno porte, eu acho que tem mais aderência, né? Mas eu acho que essa discussão tem muita variável, né, professor? Tem muita variável. É um tema fascinante, né? Que eu acho que dá para a gente pensar até criar uma linha de pesquisa, talvez, né, Kátia? Por que não? Pensar numa linha de pesquisa, num grupo de pesquisa, atuando nessa parte das cidades inteligentes, pegando professores, alunos da Universidade Positivo, da Unifran, da Cruzeiro do Sul, trabalhando temáticas aí relacionadas às cidades inteligentes. Que no momento, né, Kátia, acho que a gente não tem nenhuma linha específica, mas talvez a gente pode pensar no futuro, né, implantar uma linha de pesquisa em rede. A gente já tem aquela linha, né, Kátia, que é na parte de educação, né, que a gente vai fazer uma linha de pesquisa de educação em rede. Por que não pensar numa linha de pesquisa integrada de cidades inteligentes? Acho que é bem legal. E eu acho que até facilitaria, Kátia, para a gente conseguir captação, né, de recursos públicos, projetos, financiamento, empresas interessadíssimas. Então, acho que, né, Sérgio, você vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas acho que é um tema fascinante e tem muito para fazer, tem muito para trabalhar, é fato. Bom, professor Juliano, muito obrigado. Não sei se o Sérgio quer falar alguma coisa, Sérgio, complementar, fica à vontade. Na verdade, eu vou tocar muito na questão. Boa tarde a todos, né? Na verdade, eu vou tocar muito no assunto de um dos maiores problemas que a gente tem, exatamente na questão que toca o impacto ambiental do transporte, e essa é uma solução possível, né? Na questão do compartilhamento, mas mesmo assim, essa preocupação transcende o compartilhamento, porque as emissões continuam acontecendo, né? Então, eu vou tocar, né, na minha primeira fala, eu vou tocar especificamente de uma forma breve, mas contundente nesse assunto. Muito bom. O professor Sérgio, ele tem 3 artigos, né, que vai apresentar, né, Sérgio? Eu acho que vai ser o Sim. primeiro apresentador dos artigos, né, dos resumos. Certo. Eu vou tentar, inclusive, transformar em algo dinâmico, né? Até porque a gente tem vários trabalhos por apresentar depois dos meus. Então, eu vou procurar ser mais dinâmico e até sugerir, né, a todos, vão ser breves na questão de fazer um apanhado rápido do que está sendo desenvolvido e, claro, abrir espaço para que haja questionamentos depois em cima dos trabalhos, até porque são trabalhos que estão em andamento, então eles podem ter resultados modificados a qualquer instante, né? Se vocês me permitirem, eu já faço a minha introdução. Professor, e já começo a... Podemos, Anderson? Sim, Professor Sérgio, só... Eu só gostaria de fazer um pedido. Eu estou tentando mandar um QR Code para a página, porque a gente vai fazer uma avaliação dos trabalhos apresentados. E quem tiver aqui no QR Code já avalia o trabalho que é apresentado, e depois a gente vai ter uma premiação para o melhor trabalho de cada GT. Então, eu preciso passar esse QR Code. Que bom. Vou ver se eu consigo Excelente colocar... iniciativa, hein, Anderson? Excelente iniciativa aí, premiar os trabalhos, hein? Muito bom. Motiva, Professor, né? eu coloco aqui no site, eu consegui já o link, já coloco aqui no chat. Então tá bom. Opa, Fabiana. Então, podemos começar com o professor Sérgio.